Fala, gente, tudo bom com vocês? Vou provar hoje pela centésima, nonagésima, sei lá, já perdi as contas, né, que a Terra é sim uma bola molhada, giratória, como os Planilsons adoram chamar, né, a nossa Blue Marble. Bom, e no vídeo de hoje eu vou usar um método pedagógico um pouco diferente, né? Vocês sabem que o Paulo Freire descobriu ou pelo menos inventou, escreveu, né, o livro chamado A Pedagogia do Oprimido, e hoje eu vou usar a pedagogia do opressor. Então hoje, no vídeo de hoje, eu vou usar o método pedagógico de enfrentamento aos burroides, as pessoas que não têm capacidade cognitiva, as pessoas que acham que conseguiriam provar uma grande farsa global, sendo que a maioria delas nem acabou, né, o ensino fundamental. Então, se vocês não acabaram o ensino fundamental, é hora de aprender com alguém de verdade. Viu como é legal a pedagogia do opressor? Aqui é assim, ó, porrada na cara dos Planilson até eles entender o quanto enganaram eles. Gostaram do método pedagógico? Deixem aí nos comentários. Inaugurando hoje a pedagogia do opressor. Inclusive vou escrever um livro falando sobre isso. Tirando as brincadeiras aqui, gente, tem uma coisa bem interessante, tá, Planilson? Não fica brabo comigo, tá? Não fica brabo, não fica babo, tá? Vamos aprender uma coisa bastante interessante que muita gente não sabe, que é como a queda do horizonte nos prova que a Terra é sim esférica, tá? Se vocês estão escutando aí os berros, é normal aqui, o pessoal aqui perto de casa é tudo meio louquinho da cabeça mesmo, mas se não escutaram, melhor ainda. Bom, vamos lá. Como é que a queda no horizonte prova a esfericidade da Terra? Em primeiro lugar, eu vou recomendar aqui para vocês um site que até o Leandertal, tá? O nosso Leandro do Inteligência Natural já recomendou, que é o Spherica Est, tá? Que é feita por um jornalista com muitas outras pessoas que contribuem com ele, né? Spherica Est em latim é esférica, tá? Então, um site bastante interessante, né? Mesmo para quem não é Planilson, mesmo para quem, sei lá, para um professor de física que queira ensinar alguma coisa legal em sala de aula, tem muita coisa interessante ali naquele site, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e para entender isso, né, que foi uma publicação do Vector aqui acredito que junto com o Hasek, né, que é duas coisas, tá? Na verdade, três coisas em primeiro lugar. E daí vocês já vão entender melhor o que eu quero dizer para vocês. A gente tem, em primeiro lugar, que definir o que é o zenit. Tá? Ele está aqui zenit com TH no fim, porque está em inglês. Mas o zenit é o ponto, né, acima da tua cabeça, considerando que tu esteja, né, de pé ali. Então é um ponto vertical, né, vertical acima da tua cabeça. Existem dois horizontes. Eu vou tratar aqui de dois horizontes, tá? O horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro, né? O horizonte geográfico, tá? Bom, o que é o horizonte astronômico? O horizonte astronômico é uma linha, ou melhor, um plano que é perpendicular ao zênite, ou seja, é um plano que forma um ângulo de 90 graus com o zênite. Portanto, aqui, ó, eu tenho 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Aqui seria o meu horizonte astronômico e aqui o meu zênite. Tá? E o horizonte verdadeiro é uma linha reta que vai do olho do observador até um ponto que tangencia aqui a superfície da Terra. Então percebe o seguinte, que o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro, eles diferem um pouco. Só que nesse exemplo aqui, olha o tamanho dessa pessoa com relação ao tamanho da esfera. Ela é extremamente grande com relação ao tamanho da esfera e, portanto, essa diferença entre o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro, ela é muito gritante, tá? Para te mostrar isso, vamos usar aqui três desenhos, tá? Tenho três esferas aqui, ou eu estou vendo uma projeção, né, de frente da esfera. Estou vendo um círculo, pode ser como quer que vocês queiram, tá? E vou fazer uma linha aqui, que representa a minha pessoa. Só deixa eu tirar aqui, botar no traço livre. Aí
vamos fazer uma linha que representa o tamanho da pessoa e vamos tentar desenhar mais ou menos o mesmo tamanho nessas 3 esferas aqui, tá? Mais ou menos o mesmo tamanho. Percebe o seguinte, horizonte astronômico para essa pessoa, horizonte verdadeiro. Aqui, ó, horizonte astronômico, horizonte verdadeiro. E, no último caso aqui, horizonte astronômico, horizonte verdadeiro. Tá? O desenho não ficou lá, essas coisas, mas do primeiro para o segundo, eu acredito que dê para tu perceber muito bem aquilo que eu queria. Olha só, o tamanho da pessoa, o tamanho dessa estaca aqui é basicamente o mesmo nesses 2 desenhos. Então vamos analisar aqui do primeiro para o segundo, que ficou um pouco melhor. Percebe que esse ângulo aqui, que essa abertura, é muito maior no primeiro caso do que no segundo caso. Portanto, nesse caso aqui, em que eu mantive o meu observador praticamente com o mesmo tamanho e só fui aumentando o tamanho da esfera, o tamanho do círculo ali, imaginando essa projeção no plano ali, tu vê que quanto maior eu fosse transformando essa esfera e deixando a pessoa com um tamanho igual, o que ia acontecer? Esse ângulo ia cada vez diminuir e diminuir cada vez mais, né? De tal maneira que se eu tivesse uma esfera muito grande, olha o que ia acontecer. Vamos fazer um novo desenho aqui para você, só para deixar isso de maneira bastante clara, tá? Eu vou desenhar aqui um pedaço da circunferência aqui. Agora, a pessoa mais ou menos do mesmo tamanho que a gente estava desenhando antes. Olha aqui o que acontece. Horizonte astronômico, horizonte verdadeiro. Isso é meio ruim de fazer o desenho aqui, putz grila, né? Que eu tô com uma mesa digitalizadora, olha aqui. Nossa senhora, que horror, que dificuldade de desenhar. Mas ó. Ah, com uma forcinha, né, da boa vontade de vocês, vocês viram que ela tangenciou ali, né? Vocês viram que ela tangenciou. Vocês estão vendo isso, né? Eu sei que sim. Por favor, né, gente? Vocês entenderam o que eu estou dizendo. Se eu não tivesse, né, esse defeito na hora de desenhar, se não fosse tão ruim desenhar com essa mesinha digitalizadora aqui, vocês veriam perfeitamente, né? Ia tangenciar e vocês percebem que o ângulo vai diminuindo. Então, o que acontece, gente? Para o nível, né, da cabeça de uma pessoa, para a altura da cabeça de uma pessoa, o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro quase correspondem. Por quê? Porque a pessoa ela é muito pequenininha frente ao tamanho da Terra. Tá? Mas eu quero que tu perceba também, eu quero que tu consiga imaginar, olhando essa figura aqui, ó, olhando essa figura aqui, e à medida em que eu vou subindo, à medida em que eu vou tendo uma altitude cada vez maior, eu quero que tu perceba o que acontece com aquele ângulo. Agora o desenho vai ficar mais complicado ainda. Força. Olha ali que reta perfeita. Então, depois de ter desenhado essa reta perfeita ali, vocês percebem o quê? Que esse ângulo aqui é muito maior que esse ângulo aqui. Portanto, quanto mais tu sobe, quanto maior é a tua altitude, maior essa diferença entre o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro ou o horizonte aí geográfico. Então tu percebe uma queda, uma diferença desses 2 níveis, né, desses 2 horizontes. Quanto mais alto tu tá, fica mais fácil de perceber, né? Os Planilsons, eles acham que só existe um tipo de horizonte, né? Mas não, existem 2 horizontes. Então, vamos voltar aqui para o site do Esfaérica Est. Então, vamos olhar aqui no site. Ele ainda traz aqui, ó. Ainda traz aqui mais uma figura que diferencia aqui nessa outra figura
terceiro horizonte, né? A gente já falou do horizonte astronômico, a gente já falou do horizonte verdadeiro e a gente já falou do horizonte visível, né? Se tu tiver um prédio muito alto, alguma coisa muito alta, né? O horizonte visível, né? Vai ser uma linha que tangencia saindo aqui do teu olho, tangenciando aí um ponto desse prédio. Então são, na verdade, 3 horizontes. A gente falou primeiro dos 2. Por que a gente falou dos 2? Porque tem uma coisa bem legal aqui para mostrar para vocês. Essas contas aqui eu não vou mostrar para vocês, como eu estou usando a pedagogia do opressor, né? Vocês não têm capacidade cognitiva de entender uma matemática, né? Então eu não vou mostrar a matemática aqui para vocês, certo? Mas olha só que bacana. Aqui, agora sim, a publicação do Hasek, que é uma publicação até bem recente, tá? E a queda do horizonte. Vamos olhar algumas fotografias bem legais, tá? Então aqui ele primeiro mostra o horizonte, né? Mais ou menos, né? Uma pessoa, ou não sei se a pessoa estava abaixada aqui para tirar essa fotografia, mas ali tu vê o horizonte, né? Ele diferencia aqui o horizonte geográfico, o horizonte ao nível do mar, fala aqui do horizonte astronômico e é aqui que a gente quer chegar. Olha só, existe um dispositivo que é o HUD, tá? Head-Up Display, que os navegadores, né, que as pessoas que pilotam avião usam, até para saber a qual altitude o avião está. Então, para quem não sabe como é que eles definem a altitude, eles utilizam isso daqui, tá? Esse displayzinho aqui. O que acontece? Quanto mais alto a pessoa está, maior é a queda no horizonte, né? Maior é a diferença entre os dois horizontes, na verdade, falando melhor. Lembra essa figurinha que eu desenhei aqui para ti, ó? Olha bem. Quanto mais alta a pessoa está, maior a diferença entre o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro. Então, o que acontece aqui? Essa linha aqui, em verde, ela mostra o horizonte astronômico. E aqui a gente vai ter o horizonte verdadeiro. Certo? Então, isso aqui prova a esfericidade da Terra. Aqui usando um aplicativo de celular, tá? Não sei se é de celular esse daqui. Acho que sim, deixa eu ler aqui para lembrar. Ó, com o aplicativo Hunter Theodolite. Tá? Olha aí, ó, que legal. Vocês aí, planilsons, que gostam de experimentos, né? Eu quero experimentos para fazer. Então aqui tu vê o nível astronômico, né? O horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro quase coincidindo, porque tu tá numa altitude muito baixa, tá? De fato, se tu tivesse, né, fosse muito magrinho como eu, tá? Tivesse deitado na beira da praia, né? Tivesse deitado, barriga, assim, tu estaria quase com o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro, né, um em cima do outro, né? Agora, se tu é um pouco mais gordo, né, tu tá um pouco numa altitude um pouquinho mais elevada, né, teu olho já sobe um pouco e daí já dá uma diferença um pouco maior. Tirando a piada, dá para perceber isso pela figura. Agora, o que acontece aqui, ó? Uma observação capturada com o mesmo aplicativo numa altitude de 500 metros, tá? Numa altitude de 500 metros, olha só como é diferente já o horizonte astronômico e o horizonte verdadeiro, tá? E daí tem mais um monte de coisa aqui nessa publicação, que obviamente eu não vou cobrir ela toda, eu vou deixar para vocês irem lá ler, né? Inclusive aqui um vídeo do professor Silvestre, eu acho que é isso, professor Silvestre, que tem um vídeo explicando isso também, tá? Então eu vou deixar os 2 links para vocês lerem. Se vocês não entenderem, eu explico de novo, não tem problema. A gente usa de novo a pedagogia do opressor aqui para tentar explicar uma coisa interessante para vocês. Ô Leandro, vê se aprende com o pai aqui, tá? Um abraço.